Olá galera do Eureka, como é que vai? Hoje vamos para mais uma aula de física. Continuando e relembrando a aula passada que a gente falou das forças que regem os movimentos, se preocupando com as causas desse movimento, que foi as leis de Newton, hoje a gente vai estudar uma outra força bastante importante no movimento, que é o caso da força de atrito. Inicialmente, a gente pensa que a força de atrito apenas atrapalha o movimento, porque a gente pensa comumente como se não houvesse a força de atrito, o corpo andaria sem maiores dificuldades. Porém, é um ledo engano. Sem atrito, aqui na Terra, a gente não conseguiria se movimentar, desde um carro até mesmo nós andando, ou seja, com um bípede mesmo. Quando nós pisamos ao solo, é graças ao atrito que nós conseguimos ser impulsionados à frente. Se não houvesse atrito, você iria, mais ou menos, parafraseando, andar sobre uma esteira, ou seja, você não sairia do lugar, ficaria dando os passos, mas não sairia do lugar. Então, a força de atrito, ela é positiva para o movimento, mas ela também pode ser negativa, ou seja, ela faz com que o movimento que o corpo tenha também diminua a aceleração, ou seja, introduza uma redução da velocidade. Então, o que é a força de atrito? A força de atrito aparece sempre quando há duas superfícies em contato. Esse atrito, por exemplo, que a gente vê nos dias frios, nós fazemos de uma mão à outra, é porque nós estamos em contato de uma superfície com a outra. E essa força de contato vai fazer com o atrito a uma transformação. Lembra que a gente falou lá na aula 1 que a física é transformação de energias. Nós estamos numa energia mecânica aqui do atrito e estamos transformando em energia térmica. Então o atrito entre as duas superfícies, que é gerado entre as duas superfícies, vai sempre ocorrer de uma superfície com outra. Mas o atrito nem sempre é igual, depende da superfície. Quanto mais rugosa for essa superfície, maior vai ser o coeficiente de atrito. Isso você já sabe. Por exemplo, quando você está a tua casa bem enceradinha, você vê que quando você pisa, logo depois que você encera, ela fica extremamente lisa. Isso por quê? Porque ali na hora que nós estamos com a superfície bastante polida, o atrito diminui. Isso a gente vê, por exemplo, na mecânica. Nos carros, se não houver um engraxamento entre as peças, o que vai acontecer? A força de atrito vai estragar pelo contato de uma peça com a outra. Então o atrito depende dessa rugosidade que nós temos. Se a gente colocar alguma coisa que diminua essa rugosidade, ou seja, o contato entre as duas superfícies, vai alterar a força de atrito. Mas como que a gente calcula essa força de atrito? Nós vamos ter que relembrar que força de atrito, ela vai depender de duas grandezas. Uma grandeza já bastante conhecida por nós, que nós chamamos de força normal. O que seria a força normal? Bem, para a gente relembrar o que é a força normal, nós vamos ter que relembrar a aula passada, as leis de Newton. Nós tínhamos a terceira lei de Newton, que a gente chamava também de lei da ação e reação. Então nós dizíamos que toda ação corresponde a uma reação de mesma direção, mesma intensidade, porém nos sentidos contrários. Então, quando nós estamos sobre uma superfície, colocamos qualquer objeto sobre uma superfície, ela está aplicando nessa superfície uma força, ou seja, a força peso. Relembrando, peso é a massa vezes a gravidade. Essa formulazinha sai da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração. A massa do corpo que a gente estiver trabalhando e o G, que é a aceleração da gravidade. Bem, a reação a esse peso sobre a superfície é o que a gente chama de reação normal de apoio. E a outra grandeza que a gente vai estar trabalhando é exatamente a relação entre as superfícies em contato, que nós usamos a letra μ para simbolizar, que é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito depende de superfície para superfície. No caso da reação normal de apoio, ela é dada no sistema internacional em Newton. Já o coeficiente de atrito é a relação entre as duas forças, as duas superfícies em contato. Então, esse μ
porque a letra grega, ela não tem unidade. A gente diz na física que ela é adimensional. A nossa força de atrito, então, é dada uma formulazinha bastante simples. Força de atrito é igual ao μ vezes essa reação normal de apoio, que a gente também simboliza pelo N. Não é o N do Newton. Para nós, esse N é a reação normal de apoio. E nós temos dois tipos de atrito. O atrito estático, que é quando o corpo está em repouso. E também temos a força de atrito dinâmico, ou também chamado, conhecido em alguns livros, alguns compêndios, de cinemático, que é quando o corpo está em movimento, seja qual for esse movimento. Pode ser um movimento uniforme, que a gente já trabalhou, ou um movimento uniformemente variado, que a gente também já trabalhou. O atrito estático, sempre, ele é maior que o atrito dinâmico. Por quê? Porque isso é uma experiência bastante simples que você já deve ter visto em casa e nem tenha se apercebido. Um dia, por exemplo, de uma faxina em casa, você quer empurrar um armário. Você, quando começa a empurrar esse armário, você tem que aplicar uma força muito maior do que depois que esse armário já começou o movimento. Isso porque até o momento que você começa a entrar em movimento, está agindo uma força de atrito estática. Depois que ele entrou em movimento, nós temos a força de atrito dinâmica. Então, portanto, o atrito estático vai variar de acordo com a força que eu aplico. Se eu aplico, por exemplo, nesse corpo que eu estou empurrando, uma força de 10 newtons e ele não se movimentou, isso significa que apareceu também uma força de atrito estática, no sentido contrário, na mesma direção, também de 10 newtons. Se eu aumento essa força, digamos, para 20 e continua não mudando, ou seja, não mudando o seu estado de repouso, ou seja, continuando parado, a força de atrito estático também vai ser de 20 newtons. Nós temos um valor máximo para essa força de atrito estático atingir, que é o que a gente chama de força de atrito estático máximo. Agora, já o atrito dinâmico ou cinético, ele vai independer, ele sempre vai apresentar o mesmo valor, que vai ser, como é que a gente calcula? Através da formulazinha, força de atrito é igual ao μ vezes a reação normal de apoio. Esse atrito, ele também pode apresentar não apenas em superfícies planas. Nós temos o caso de uma superfície inclinada, que na física a gente chama de plano inclinado. Agora, no plano inclinado, a reação normal, que até agora na superfície plana era igual à força-peso, ela já vai ter que a gente fazer uma decomposição. Então agora a gente vai olhar esta figura, aonde a gente faz uma decomposição da força-peso. Então nós vamos ter uma decomposição em relação a x no plano inclinado e em relação a y. Então nós vamos ter o px e o py. A reação normal de apoio para nós vai ser igual ao py. Que o py, através de um cálculo matemático simples, nós vamos chegar à formulazinha. Py é igual ao peso vezes o cosseno de alfa. Já no caso do px, nós vamos ter que ele vai ser igual ao peso vezes o seno de alfa. Esse px vai ser responsável por ele descer o plano inclinado, enquanto o py vai ser exatamente a nossa reação normal de apoio. No segundo bloco, nós vamos ver algumas aplicações envolvendo as 3 leis de Newton que a gente trabalhou na aula passada e juntando com a força de atrito. Estamos de volta. Agora, nesse bloco, a gente vai resolver alguns exercícios exatamente envolvendo as leis de Newton da aula passada, que a gente não conseguiu aplicar exercícios, com as forças de atrito. Bem, nesse primeiro exercício é um exercício bastante simples, mas vamos iniciar ele para aquecer. Na figura abaixo, determine a aceleração do movimento, sabendo que o coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície é de 0,5. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Observando o desenho, nós temos que a massa desse corpo é de 2 kg. E a força que está sendo aplicada, horizontal em relação à superfície e paralela, é de 15 newtons. Para nós calcularmos a aceleração desse corpo, nós vamos usar a segunda lei de Newton,
que a segunda lei de Newton é força resultante é igual a massa vezes aceleração. A resultante entre as forças, nós temos uma força para a direita que vai estar aplicando 15 newtons para o movimento do corpo. E vai aparecer uma força para a esquerda, na mesma direção, só que no sentido contrário, que é a nossa força de atrito. Então, portanto, a nossa força resultante vai ser o F, que é 15 newtons, menos a força de atrito, é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Portanto, agora a gente vai calcular o FAT, para a gente poder colocar nessa formulazinha. Relembrando, a força de atrito é dado pelo μ vezes a normal. A normal, neste caso, a superfície é plana e horizontal, então a normal vai ser igual ao peso. Relembrando, peso é massa vezes a gravidade. A nossa massa é 2 kg, a nossa aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, portanto, peso 2 vezes 10 igual a 20 newtons. Agora vamos substituir na nossa formulazinha do FAT. FAT é igual a μ vezes a normal. O μ é 0,5, a normal que é igual ao peso, que é 20, então 0,5 vezes 20 vai dar 10 newtons. Voltando agora àquela expressão que a gente deduziu a partir da segunda lei de Newton, força menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração, o F, que é dado 15 newtons. A força de atrito que a gente acabou de calcular, 10 newtons, igual a massa, que é 2 vezes a aceleração. 15 menos 10 vai dar 5, igual a massa 2 vezes a aceleração. Isolando a aceleração, nós vamos ter que a aceleração, nesse caso, vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente já está aplicando todos os conhecimentos que a gente viu, de leis de Newton e de força de atrito. Esse problema, um problema bastante simples e que foi um exercício de vestibular de São Paulo. Agora, nesse nosso segundo problema, é um problema onde é bastante tradicional ser cobrado em qualquer lugar do país. Nós temos 2 blocos A e B de pesos respectivamente iguais a 30 newtons e 70 newtons. Apoiam-se sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito entre os blocos e a mesa é 0,40. Aplicando-se ao primeiro bloco uma força horizontal constante de intensidade F igual a 50 newtons e supondo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pede-se, letra A, o módulo da aceleração comunicada ao sistema. Letra B, a intensidade da força tensora na corda. Primeiro nós vamos ter que relembrar novamente a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Vamos para resolver esse problema mais facilmente, nós vamos usar uma seguinte técnica. A força resultante vai ser composta de a força que é aplicada sobre os 2 blocos, menos as forças de atrito, igual à soma das massas vezes a aceleração. Então, nós vamos ficar com a seguinte expressão para calcular a aceleração, ou seja, resolver a letra A. É F menos a força de atrito de A, menos a força de atrito de B, é igual, abre parênteses, a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Agora nós vamos calcular as forças de atrito separadamente. Primeiro a força de atrito de A. O A, no caso, nós temos que o peso é 30 newtons. Então, como a superfície é plana e horizontal, nós vamos ter que a normal vai ser exatamente igual ao peso. Substituindo, então, força de atrito de A é igual ao μ, que é 0,4, vezes 30 newtons. Ou seja, a nossa força de atrito de A vale 12 newtons. No caso da força de atrito de B, vai ser o μ, que é 0,4, vezes a normal, que é igual ao peso, que é 70. Então, 0,4 vezes 70 vai dar 28 newtons. Então, substituindo na expressão, F é igual a 50 newtons, substituindo 50 menos a força de atrito, que é 12 newtons, menos a força de atrito de B, que é 28 newtons, é igual a massa de A.
a massa de A, relembrando, vamos usar peso é igual a massa vezes a gravidade, obtivemos a massa de A, que é 3 kg, e a massa de B, que é 7 kg. Então, 3 mais 7 vezes a aceleração. Ficamos com a expressão, portanto, 50 menos 12 menos 28 igual a soma do 3 mais o 7 vezes a aceleração. 3 mais 7, 10 vezes a aceleração, igual a 50 menos 12 menos 28, que vai dar 10. Portanto, resolvendo essa continha bastante simples, nós temos que a aceleração, portanto, vale 1 metro por segundo ao quadrado. Resolvido, portanto, a letra A. No caso da letra B, está aparecendo uma nova expressão aí, que é força tensora, que também a gente usa normalmente tração para simbolizar a força tensora. A tração acontece exatamente quando um corpo está sendo puxado por outro. Então, quem está sendo puxado é, no caso, o bloco B. Então, para nós calcularmos essa tração, nós vamos pegar exatamente o B, que é através da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. A nossa força resultante nesse caso é a tração, que a gente vai simbolizar pela letra T maiúscula. Então, a tração menos a força de atrito do B, no caso, é igual à massa de B vezes a aceleração. A força de atrito de B a gente já calculou anteriormente e deu 28 newtons. A massa de B obtivemos através do peso igual a massa vezes a gravidade, nós vamos ter que a massa de B é 7. Então, portanto, substituindo, nós vamos ficar que T menos 28 é igual a 7 vezes a aceleração, que a gente calculou na letra A, que é 1 metro por segundo ao quadrado, vamos ter que T é igual a menos 28 igual a 7. Ou seja, a tração, a força tensora, é igual a 35 newtons. Bem, gente, o tempo estourou. Mas relembre, no caso de uma superfície inclinada, a normal vai ser igual ao PY. E as ideias que a gente utilizou nesses dois exemplos também podem ser aplicadas no plano inclinado. Gente, essa aula é bastante importante. Estudem bastante leis de Newton e atrito, que é um assunto bastante cobrado em qualquer vestibular. E até a próxima aula.